Olha só, pessoal, o filme do Bolsonaro ainda nem foi lançado aqui no Brasil, mas a esquerda já está em polvorosa querendo que o TSE derrube o filme que vai contar a história do presidente Bolsonaro. Mas a boa notícia aí que a gente está trazendo para o presidente Bolsonaro e também para o nosso pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro, é que o TSE rejeitou o pedido feito, né, por um parlamentar do PT para que o filme de Bolsonaro seja proibido aqui no Brasil. Olha só, o TSE rejeitou o pedido para vetar o filme de Bolsonaro, né, durante as eleições. E foi negado aí, ó, pelo ministro Nunes Marques, né, que rejeitou aí a ação feita por um parlamentar do PT. Só que o que eu digo aqui para vocês, o Nunes Marques não fez isso aqui porque ele está sendo bonzinho, tá? Como a gente sabe, como vocês sabem, o Nunes Marques ele foi indicado aí para ser ministro do STF pelo presidente Bolsonaro, mas não é por conta disso que o Nunes Marques está rejeitando essa ação, não, tá? Eu vou explicar para vocês. Só que antes eu só vou pedir para você que está me assistindo, se você não for inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar sua curtida nesse vídeo e comentar aqui abaixo qual a sua opinião, tá? Que a gente vai falar exatamente sobre o filme do Bolsonaro aqui agora, tá? Para quem está aí por fora, que tem muita gente que eu sei que não é muito ligada em política, esse aqui é o ministro Cássio Nunes, que foi indicado pelo Bolsonaro, né, para o STF. E está aqui, ó, o presidente do STF, perdão, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele é ministro do STF, mas no momento ele também está como presidente, né, aí do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que todo mundo sabe que é a corte responsável por cuidar das eleições no Brasil, né? Ministro Cássio Nunes Marques rejeitou nessa sexta-feira, dia 12, um pedido para impedir o lançamento do filme Dark Horse, que é o filme que aí conta a trajetória de Bolsonaro, né? E foi questionada pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e pelo grupo Prerrogativas. Pessoal, deixa eu explicar para vocês. Vocês lembram que eu estava falando para vocês que o Nunes Marques ele não estava rejeitando essa ação por ser bonzinho ou é porque ele foi indicado pelo Bolsonaro e ele vai defender o Bolsonaro. Nada disso, tá? Aqui embaixo vocês vão entender o porquê. Ó. Os autores do pedido afirmavam que o filme poderia beneficiar politicamente o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. O lançamento do longa está previsto para setembro de 2026, às vésperas do primeiro turno das eleições. Isso porque o filme do Bolsonaro, se eu não estiver enganado, ele vai ser lançado no dia 11 de setembro, tá? Aqui no Brasil. E a gente sabe que já vai ter aí o primeiro turno das eleições dia 4 de outubro. Então, menos de um mês, né, de diferença. E qual é o medo da esquerda? O medo da esquerda é que esse filme ele conta exatamente a história do presidente Bolsonaro. E quando milhares de brasileiros, quando milhares de pessoas, né, assistirem o filme e descobrirem o que de fato aconteceu com o presidente Bolsonaro, vai relatar desde quando o Bolsonaro virou soldado, entrou para a política, quando ele decidiu que seria candidato à presidência da República, ainda lá em 2014, né, para a eleição de 2018, vai mostrar, né, aquele atentado contra o até então candidato, né, na época Bolsonaro, vai mostrar tudo isso, pessoal. Então, assim, é disso que a esquerda está com medo, porque é um filme que vai mostrar a história verídica, a história verdadeira de Bolsonaro, e quando milhares de pessoas descobriram o que de fato aconteceu, e não apenas ficar ali se informando pelo que a esquerda diz do Bolsonaro, porque tem gente que diz até hoje que a facada nem existiu e blá blá blá, que não teve sangue, mas a gente sabe que houve sim hemorragia interna, né, quando o Bolsonaro sofreu aquele atentado, enfim.
E a esquerda está com medo justamente das pessoas descobrirem a verdade, e isso em época de eleição, né? E decidirem então pular para a direita e apoiar o candidato do Bolsonaro, que no caso é o Flávio. Mas continuando aqui, ó. A ação apontava risco de uso eleitoral do filme em cinemas e redes sociais. Também questionava o financiamento feito por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sob argumento de que a disputa não pode ser influenciada por investimentos fora da contabilidade da campanha. Mas isso aí é o que eu digo para vocês, bobagem, porque todo filme, vocês podem pegar qualquer filme aqui do Brasil para assistir, que vocês vão ver que todo filme, antes de começar, passa uns 5 minutos só aparecendo propaganda, no caso ali, das pessoas, as empresas, né, no caso, que botaram dinheiro, né, que investiram dinheiro ali naquele filme, naquele longa, né? Então, assim, isso aí é besteira. O Daniel Vorcaro, ele deu dinheiro, né, para ajudar aí na produção do filme do Bolsonaro, assim também como ele deu dinheiro para financiar, né, o filme do Lula. E se no tempo do Lula não tinha problema, porque hoje tem? Não é a mesma pessoa que fez a doação? Mas enfim, ó, Nunes Marques não avaliou o mérito das acusações e rejeitou a ação por uma questão processual. O ministro concluiu que o deputado federal não tinha legitimidade jurídica para apresentar o pedido junto ao Tribunal Superior Eleitoral nesse caso específico. Porque no caso, pessoal, o deputado que pediu para derrubar o filme do Bolsonaro é esse aqui, ó. Deputado Rogério Correia, né, ele é deputado federal, tem 68 anos e ele é do partido de Lula. Só que, como eu estava dizendo para vocês, o Nunes Marques não está rejeitando essa ação porque ele está sendo bonzinho. E o Nunes Marques que ele já falou que está rejeitando a ação porque quem, vamos supor, o Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, né, e tal, no caso o Flávio Bolsonaro, ele é candidato, pré-candidato à presidência da República. E é um filme que pode ajudar o Flávio Bolsonaro de certa forma, né? Porque vai apresentar a história do Bolsonaro, muita gente que tem preconceito com o Bolsonaro vai descobrir a verdade e então isso aí vai poder ajudar o Flávio Bolsonaro. Mas aí o que acontece? Como quem apresentou o pedido é deputado federal, então o Nunes Marques rejeitou por uma questão processual. Só que, como eu falei para vocês, não é que ele está sendo bonzinho. Se a campanha do Lula entrar com uma ação também no TSE, com a mesma ação aí, para poder derrubar o filme do Bolsonaro, então pode ser que o Nunes Marques acate a decisão, né, e derrube o filme do Bolsonaro aqui no Brasil. Porque, ó, segundo o presidente do TSE, a jurisprudência exige que, para questionar a propaganda de um candidato, o autor da ação dispute a eleição na mesma circunscrição. No presente caso, os representantes não disputam eleição na circunscrição nacional, tendo em vista que Rogério Correia de Moura Batista é deputado federal e pré-candidato ao mesmo cargo apenas no estado de Minas Gerais. Ao passo que Marco Aurélio do Carvalho, advogado, sequer alegou pretensão de concorrer nas eleições de 2026, declarou o ministro. Ou seja, se o Lula, que também é candidato aí, né, à presidência da República, né, vai tentar aí a reeleição, se a campanha dele disser assim, não, isso aqui é propaganda para o Bolsonaro e tal, não sei o que, vai ajudar, então o Cássio Nunes pode ser que ele derrube o filme do Bolsonaro, porque quem vai estar pedindo é uma pessoa, né, no caso que também será candidato, então ele pode dizer, está me atrapalhando, né, então o Nunes Marques pode aí derrubar o filme do Bolsonaro. Mas até então é só por conta disso mesmo. O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo turno, se for necessário, acontecerá no dia 25
de outubro. Ou seja, resumidamente, para derrubar o filme do Bolsonaro, no caso, quem teria que pedir aí para derrubar o filme, né, seria o Lula e a sua campanha. Provavelmente pode ser que a campanha do Lula peça, porque vai estar em época eleitoral, né? E o Lula ele pode entrar ali com uma ação dizendo que é propaganda antecipada e não sei o que, né? Então, assim, pode ser que o TSE acabe aí aceitando o pedido do Lula e derrube o filme do Bolsonaro. Mas até então, esse é apenas esse o motivo até o momento. Mas e vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o Nunes Marques está fazendo isso simplesmente porque ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro, ou é porque ele está sendo um ministro de forma imparcial? Deixa aqui abaixo a opinião de vocês e até o próximo vídeo.